Mais uma vez, o Abel Ferreira chama a atenção por conta da sua falta de educação, arrogância, falta de respeito com os jornalistas, com a imprensa. Imprensa essa que muitas vezes elevou o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, que deu os devidos créditos, que elogiou muito o time do Abel Ferreira, só que o Abel Ferreira é um técnico dentro de campo muito bom, não tem o que falar dele, vitorioso, extremamente competente, mas fora das quatro linhas, ele é um rapaz, um sujeito muito mal educado, e a gente tem vários exemplos do Abel Ferreira com essa falta de educação, falta de respeito. A última delas foi na partida, depois do jogo contra o Vitória, aonde o Palmeiras buscou empate até o final, o Vitória abriu 2-0, o Palmeiras conseguiu empatar em 2-2, e na coletiva de imprensa, o Abel Ferreira, como de costume, já chegou irritado, já chegou dando respostas curtas, sem nenhum fundamento, não explicando, não respondendo as perguntas dos colegas que estavam lá, e a que marcou foi que ele abandonou a coletiva e deixou os jornalistas falando sozinho. Eu não lembro agora o nome do jornalista que fez a última pergunta para o Abel, mas a última pergunta falava que como é que o Palmeiras iria se preparar para um confronto tão difícil contra o Corinthians no meio da semana. Ele falou que a preparação começa agora e saiu sem dar mais explicações, abandonou a coletiva e deixou os jornalistas falando sozinho. Mais um episódio de ignorância, de falta de respeito, de arrogância do Abel Ferreira, que não sabe lidar com as críticas. Quando o time dele vai mal, quando o time dele não vence os jogos, o Abel Ferreira simplesmente não sabe lidar com as críticas, não sabe absorver elas, não aguenta ser criticado. Eu não sei se o ego dele é muito grande, eu não sei se ele acha que atingiu um nível muito alto no Palmeiras, que ninguém pode criticar ele e está totalmente errado, mas eu acho que o Abel Ferreira tem esses episódios de ignorância, de falta de respeito com os jornalistas ou qualquer outra pessoa, porque ele quer tirar o foco da derrota ou quando o Palmeiras joga mal. Eu não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que o Palmeiras joga mal, que o Palmeiras não consegue o resultado, que o Palmeiras é eliminado de alguma competição importante, o Abel Ferreira vai para a coletiva ou ele faz algum episódio para chamar a atenção só para ele, para todas as mídias, todos os programas pós-jogos falar só sobre aquele episódio, como foi na coletiva de ontem, ou ele começa a atacar alguma pessoa, algum jornalista, ele terceiriza a culpa, fala que a culpa é do calendário, fala também que a culpa é da arbitragem, ele gosta também de botar a culpa na arbitragem, mas quando é favorecido ele fica calado. Como foi favorecido no jogo contra o Vitória, aquele pênalti que originou o primeiro gol do Palmeiras, não foi absolutamente nada, rapaziada, nada. Mais uma vez o Palmeiras foi ajudado e conseguiu aí o empate no final com o Flaco Lopes. E falando de arbitragem, o pênalti que marcaram para o Internacional contra o São Paulo é uma coisa assim inacreditável, né, rapaziada? Não existe aquele pênalti, de maneira alguma. Não sei se vocês chegaram a ver o pênalti marcado a favor do Internacional, que foi o primeiro gol do Internacional, o primeiro único gol da partida. É impressionante que mesmo com o VAR, mesmo com o árbitro de vídeo, os árbitros do futebol brasileiro, eles conseguem errar, galera. É impressionante. Ainda bem para o torcedor são paulino que não aconteceu nada. O São Paulo fez um bom jogo, conseguiu conquistar o resultado ainda durante o jogo, né? Fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo foi os 2-0 e o pênalti marcado a favor do Internacional deu origem ao primeiro gol e único da equipe. E eu quero falar sobre o Roger Machado. E o Roger Machado, hein, galera? Porque meses atrás, muita gente, parte da imprensa, pedia o Roger Machado como técnico da seleção brasileira. Muitos amigos dele da mídia, né? Muitos amigos dele da mídia pediam ele como técnico da seleção brasileira. E fica cada vez mais claro os que não têm condição do Roger Machado treinar a seleção brasileira, como não tinha lá atrás quando o Inter estava jogando muita bola. Não tem condição. E o Roger Machado está novamente fazendo o mesmo trabalho que nos outros clubes ele conseguiu fazer. O time consegue atingir um nível muito alto. Muita gente fala que o time joga o melhor futebol do Brasil, mais vistoso, o time fica redondinho, encaixado, quando os meses vão passando,
quando as competições vão afunilando, o Roger Machado e o seu time cai consideravelmente, cai muito de produção e está sendo aí um marco na carreira do Roger Machado, né? Eu acho que ele tem boas ideias, acho que ele pensa futebol muito legal, só que quando ele atinge o ápice, não consegue mais manter aquele ápice. E está acontecendo isso com o Internacional, vídeo que vem mal no Campeonato Brasileiro, perdeu dentro de casa para o Fluminense da primeira partida da Copa do Brasil, o Fluminense que estava em crise até então, e agora vai tentar buscar o resultado fora e perdeu para o São Paulo aí no meio, no último final de semana. Enfim, essa foi a rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda teve o Vasco, né, que perdeu para o Mirassol, estava perdendo de 2-0, depois conseguiu o empate e no final pegou o 3-2. O time do Vasco é muito ruim. O que é aquele Lloyd Augusto, galera? Quem contratou aquele rapaz pro Vasco? É impressionante o quanto que ele é ruim. Enfim, nesse meio de semana vem aí rodada do campeonato da Copa do Brasil. A gente vai acompanhar de perto. Peço para você deixar o like nesse vídeo, para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima. Um forte abraço para você.